firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo aí que eu vou passar para vocês sobre o que é graça, né? O ancião aí, Cláudio Marsola, que já não está na presidência mais, né? Agora é o Salvador Bueno, né? Que está na presidência. Ele acho que andou doente, andou falando umas coisas aí que entrou em contradição, né? E muitos falam isso, que a congregação é a graça, né? E não é, meu irmão. Aí, o Cláudio Marsola prega que a congregação é a graça, aí depois o outro irmão Silvano fala que a graça é um favor merecido. Então vamos ver esse vídeo aí e a gente vai dar a nossa opinião, tá bom? Qual dos dois ancião tá mentindo? Marsola e Silvano de Leme, que entram em contradição no mesmo púlpito. Firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Será que nós estamos vivenciando a graça de fato na essência dela? E a graça não é religião, não é placa de igreja. A graça é Cristo no coração do homem e da mulher que sabe que existe Deus e de alguma maneira quer encontrá-lo um dia. Aí, irmãos, não é que a gente quer falar mal da obra, não é isso, não. A gente mostrar para vocês a verdade, né? Efésios 2 fala que a graça é um favor merecido por Jesus Cristo. Aí o ancião fala uma coisa, o outro fala outra. Na minha cidade está acontecendo isso. Os anciãos mais velhos falam que a congregação é a graça. Infelizmente, né? Vamos dizer infelizmente, porque está acontecendo muito isso, né? Os irmãos vão testemunhar e falam que a congregação é graça. Fala assim, eu nasci na graça, mas não explica o que é graça, entendeu? E tem muitas outras contradições aqui que está fazendo a cabeça das pessoas. Quem não entende o evangelho, quem não sabe de Cristo, entende que a congregação é a graça. E esses anciãos também falam, ó, dá uma olhada para vocês verem. A graça é Jesus Cristo. Prestem bem atenção. Enquanto nós somos fiéis no Senhor e honrarmos a sua palavra, a graça de Deus estará em nós. Mas temos que entender que não é a congregação que é a graça. A graça é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele trouxe a graça. Igreja que salva, o nome dela é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se ele fosse falar de alguma instituição, ele teria nomeado uma, mas ele disse, falando para Pedro, Pedro, eu sou a porta. Tem muitos irmãos ainda que têm o costume de dizer que a congregação é a graça, né? Que mudou muita coisa hoje na congregação, né? Antigamente a congregação, ela se instituía a graça, né? E tem muitas pessoas aqui que vai me atacar, vai falar que é mentira, que não falava. Eu sou da congregação e eu tenho propriedade para falar que realmente a congregação falava que ela era a graça e a única, né? E tinha até negócio da televisão, lembra? A televisão era do diabo, ir pra praia era do diabo. Hoje já não é mais, então mudou muito, evoluiu, as coisas se evoluíram, né? O mundo, né? Eles erraram, pisaram na bola mesmo, né? Vai fazer o quê? São humanos, né? Mas, irmãos, cada ancião fala uma coisa. Esse ancião aqui é Luiz Carlos Euclides, né? Que é o ancião, né? Top lá, renomado. Ele falou uma coisa aqui que tudo que os anciãos falou aqui, ele falou só os pensamentos dele. Dá uma olhada para vocês verem. Muitas pessoas confundem graça com a palavra de tradução muito simplória, perdão imerecido, ou confunde graça com organização religiosa. A graça é o trabalhar definitivo de Deus em nós, é Cristo, pelo Espírito Santo, nos transformando de uma forma sobrenatural. E essa transformação, ela tem um cerne, o núcleo, o fundamento dela. E aqui, se os irmãos prestarem atenção, o servo de Deus começa a discorrer, mostrando que um conjunto de virtudes são dons, que são bonitos, mas não é suficiente, não é objeto de Deus. Tem muitas pessoas que acham que a graça de Deus se resume num dom, se resume numa manifestação. Reduz a graça de Cristo
numa coisa muito pequena. Tem lugar que nem dons eles acreditam. Eles reduzem a graça de Deus em um estudo filosófico da Bíblia. Tem lugar que a graça de Deus para eles é o seguinte, é o quanto que eles são capazes de sistematizar o conhecimento bíblico. Mas a graça de Deus está sobre tudo isso aí. Paulo viajou mais ou menos 10.400 quilômetros. Agora, vocês imaginam alguém viajar 10.400 quilômetros em cima de animal, andando a pé, naqueles barcos rudimentares, naufragando, no meio de bandidos, no meio de animais selvagens? Trabalhou, e ele falou, trabalhei mais do que todo mundo, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Vocês entendem isso aqui? A graça é esse poder transformador, e dentro da graça tem uma preciosidade, uma beleza, uma joia de valor muito raro, que é o que há de mais precioso. Sabe o que é? É o amor. Os dons brilham, o dom, porque também muitos não creem em dons, mas nós cremos e sabemos e convivemos com eles. Mas o dom é um instrumento que Deus coloca disponível nos seus filhos, e é muito bonito. Errar é humano, né? Mas devemos perante o povo, né, falar, olha, irmão, errei, né? Tem que falar a verdade, né? Agora a pessoa erra e não corrige, entendeu? Tem que corrigir. Infelizmente, meu irmão, eles corrigem, mas depois de tempo, né? Depois que os irmãos vêm, falam, ó, você falou errado, eles vêm. Inclusive, esse irmão Luiz Carlos Euclides aí, ele falou uma coisa aqui, e do que ele falou agora, ele distorceu, né? De tudo que os anciãos falou, aí depois ele falou a verdade, né? Só que depois dessa verdade, ele falou uma coisa sobre o amor, que a gente tem que amar o próximo, e que a gente não pode, desejar o mal para o próximo. Só que ele recebeu uma denúncia de um crítico, né? Inclusive ele fez um vídeo aqui, falando sobre um vídeo que ele fez, e o Euclides foi lá e meteu o processo nesse crítico, né? Todo mundo sabe quem é. Vamos ver, pessoal. A graça, irmãos, é o poder vivo, operante do Senhor dentro de cada um de nós. Ele renovando nossas forças, a nossa esperança, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa tolerância, a nossa mansidão, a nossa longanimidade, a nossa postura diante das dificuldades, a nossa capacidade de receber afrontas e não querer devolver de imediato nenhuma afronta, a capacidade de termos prejuízo e não darmos prejuízo a ninguém, na capacidade de sermos atacados e não atacar de volta. Isso são virtudes que só Cristo pode ministrar no ser humano. Quando nós falamos aqui, não quer dizer que nós somos melhores que os anciãos, não, meu irmão, não é questão disso aí, não. Quando os anciãos falam lá no púlpito, a gente ouve, a gente pratica as coisas. Mas eles mesmos falam, mas eles não praticam. Então a gente tem que vir aqui na internet e falar, porque hoje temos esse direito, né, de vir expressar as nossas opiniões, né. Não é que nós somos contra esse ancião que falou, o Cláudio Marsola, ou os outros irmãos, que a gente tem raiva, não. A gente tem que falar a verdade. Direis a verdade e ela te libertará. Eu vou deixar um vídeo para vocês aí sobre o que antigamente o povo falava, os jargões que o povo falava. Esse irmão eu achei muito interessante. Eu vou deixar para vocês aí. E até o próximo vídeo, pessoal, tá? Que Deus abençoe vocês. Isso é somente uma opinião minha. Eu acho que cada um tem uma opinião. E vocês deixam no comentário aqui o que vocês acharam aí. Se aconteceu na igreja de vocês, isso que esse irmão vai falar. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, fica com Deus. Eu vou ficar aqui nesse vídeo porque o tempo aqui é curto e tá dando bug no sistema aqui, tá? Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Deus seja louvado. É assim que todo o testemunho da congregação cristã começa. O curioso é que logo depois dessa frase o nome de Cristo praticamente desaparece. Lá dentro tudo gira em torno de chavões, expressões repetidas como se fossem santas em si mesmas. Graça santa, caminho santo, fileira santa, santa obra. Eles dizem, agradeça a Deus por ter me chamado nesta graça santa, nas águas do santo batismo. Mas o problema é que essa graça nunca é o evangelho. Essa graça é a própria denominação. Eles não dizem, Deus me chamou para Cristo. Dizem, Deus me chamou nesta obra. Como se o caminho fosse a igreja e não o próprio Cristo. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando alguém lá dentro não era dessa graça,
que estão dizendo na prática é: eu ainda não era da congregação. Eles substituíram o evangelho de Cristo por um sistema religioso. E quando contam um testemunho, é sempre a mesma coisa. Agradeço a Deus que me chamou nesta graça santa, que me deu uma das suas filhas por esposa e filhos de um lar de paz. Mas perceba, Cristo nunca é o centro, é a instituição e o jeito de falar. E se alguém ousa quebrar esse padrão e testemunhar de verdade dizendo: eu agradeço a Deus porque eu vivia em pecado, mas conheci a Cristo e fui transformado pelo evangelho, a reação é imediata. Um olha para o outro, cochicha e já pensa: esse aí não é dos nossos. Porque o nosso deles é o formato, não a fé. Eles chamam o evangelho de nossa graça, chamam a congregação de único caminho. Mas a Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eles dizem: essa pessoa estranha a fé, mas fé em quem? Porque se é fé em Cristo, todo aquele que crê em Jesus é meu irmão. E eles é que são estranhos à fé verdadeira, porque a fé deles é institucional, não espiritual. Se alguém casa com uma pessoa de fora, dizem que está em desobediência e só volta a ser aceito quando Deus faz a obra, ou seja, quando a outra pessoa entra para a congregação. Não é arrependimento e fé em Cristo que importa, é vestir o uniforme da seita. E o mais grave, quando alguém fala: fui na casa dos meus parentes que não são nossos irmãos. Perceba o abismo, eles não reconhecem irmãos em Cristo fora dali. Mesmo que a outra pessoa creia no mesmo Senhor, confesse o mesmo Evangelho e ame o mesmo Cristo. Se não é da instituição, não é irmão. Mas Jesus disse: quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eles dizem: somos o único caminho, mas esquecem totalmente que o único caminho é Cristo, não a congregação, nem qualquer outro nome humano. E é por isso que muitos lá dentro vivem como se estivessem salvos por pertencer a uma obra, e não por ter crido no Cordeiro. O foco nunca é o arrependimento, nunca é a cruz, nunca é a redenção. O foco é a graça santa. Mas o apóstolo disse: admiro-me de que vós estejam abandonando tão depressa aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que não, na verdade, não é outro, mas alguns que estão perturbando vocês e querendo pervertê-los. É isso que nós estamos falando aqui. Não é para humilhar ninguém, é para despertar, abrir os olhos de quem ainda não percebeu que isso é engano, é blasfêmia e Deus condena. Deus não divide sua glória com instituição nenhuma, e quando um povo começa a usar o nome de Deus para exaltar uma igreja, isso já é sinal de que Cristo foi retirado do centro. Que cada um possa acordar e voltar-se para a palavra, a Bíblia, para Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Agradeça a Deus por essa força. Deus seja louvado. Vamos cantar o hino Graça Maravilhosa. Vem comigo, orquestra, vem cantando na alegria, hein? Graça maravilhosa de Cristo Redentor. Aí! Ai, não há em mim palavra para descrever. Aí é dom muito excelente, grande é seu valor. Essa graça bendita sinto em meu ser, porque é maravilhosa e sublime a divina graça de Jesus. Nada a ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Magnífica é a graça que Jesus me veio dar. Com mais alegria, vai cantando. Graça maravilhosa que traz a salvação. Por ela dos pecados Cristo me libertou. Aí, ela se estende a todos dá perdão. Pois em Cristo Jesus aos homens Deus amou. Aí, é maravilhosa e sublime a divina graça de Jesus. Nada a ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Ai, magnífica é a graça que Jesus me veio dar. Com mais alegria, vai, orquestra, vem comigo cantando na alegria, porque na casa do Senhor a tristeza tem que pular de alegria. Mais alegria. Graça maravilhosa concede a paz com Deus. Por sua eficácia transforma o coração.
esta bendita graça pode levar aos céus, onde Cristo dará aos santos galardão, porque é maravilhosa e sublime a divina graça de Jesus. Nada a ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Magnífica é a graça que Jesus me veio dar. Curta, comente e compartilha se vocês gostou. Se você não gostou, curta do mesmo jeito. Fica com Deus, um abraço e até o próximo hino, hein? Tchau! Ai, ai, ai! Show! Tá bom.